eu tive que aprender uma habilidade, porque o prefeito Geraldo disse assim, ó, você vai racionalizar os gastos, agora você não corta nenhum serviço pro pobre. Então a gente ousou a fazer um novo modelo que a gente chamou de fazejamento, que é a mistura do planejar rápido e botar essa experiência rápida em campo de batalha. A receita era simples, desenvolver as pessoas. As pessoas desenvolvidas, elas criam novos negócios promovem riqueza. Olá, estamos de volta com o Papo de Negócios, o podcast do Movimento Econômico. Aqui nós conversamos com quem decide, e quem decide não gosta de perder tempo. Aqui conversa vira impacto. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo, ou melhor, esteja preparado porque esse podcast está começando. O nosso convidado hoje é uma das mentes por trás da revolução digital na prefeitura da cidade do Recife. Estamos recebendo Rafael Figueiredo, ex-secretário de Transformação Digital da prefeitura do Recife. Mas antes de começar, eu tenho que dar um recado. Nós estamos gravando esse podcast aqui no novo estúdio do Hub Plural. Fica na unidade do Recife Antigo. E se você também quiser gravar o seu podcast aqui, é só acessar esse QR Code que está aqui na tela e usar a senha Movimento Econômico. Vai ganhar desconto. Então vamos lá, vamos à entrevista com Rafael Figueiredo. Rafael, um prazer receber você aqui, lhe encontrar novamente. E estou muito curiosa para saber o que é que você anda fazendo, Rafael. Ô Patrícia, que glória, que honra estar aqui contigo, né? Eu tive a oportunidade de a gente trocar muitas ideias quando eu tive a oportunidade de ser secretário de Ciência e Tecnologia do município, e agora acabada essa jornada como gestor público, eu volto para minha origem de procurador do Estado, né? Tiro uma licença até o final do ano e estou me aventurando uma aventura empreendedora de ser consultor de transformação digital e também de professor de inteligência artificial aplicada aí para negócios e advogados. Rafael, antes de a gente entrar aí nessa parte do governo digital, que é aqui o propósito da nossa conversa, né? Entender um pouco dessas consultorias que você vem dando aí a vários governos, conta um pouco da tua história. Quem é Rafael? Rafael é um servidor público, né, que ingressou para o concurso público na Procuradoria e, por ocasião do destino, foi bater na Secretaria de Educação do Estado para chefiar o jurídico dessa secretaria. E lá eu tive a honra e o privilégio de trabalhar com o Ricardo Dantas e a gente conseguiu, literalmente, fazer uma grande revolução na educação do Estado, né? A gente deu um salto de 21º para 4º no IDEB e depois o secretário Fred Amâncio levou de 4º para 1º. E eu participei dessas duas transições e para mim foi uma honra. E depois desses feitos realizados na Secretaria de Educação, de repente eu fui convidado para ser controlador-geral do município de Recife. Nunca tinha imaginado não conhecia ninguém da política, nada, e acabei, por ocasião do destino, batendo lá na controladoria, numa época de crise tremenda, né? Foi 2015 ali, no finalzinho ali do governo Dilma, uma instabilidade política e econômica e social, né? Foi grande. E eu fui o responsável, por designação do então prefeito Geraldo Júlio, de fazer a racionalização de gastos. E graças a essa responsabilidade desse período difícil, né, eu tive que aprender uma habilidade, porque o prefeito Geraldo disse assim, ó, você vai racionalizar os gastos, agora você não corta nenhum serviço para o pobre. Tá vendo o que Joaquim Levy está fazendo? Você tem que fazer o contrário. Eu disse, rapaz, como é que eu faço mais com menos e menos tempo? E melhor. Aí fui aprender tecnologia. Eu era completamente alheio a esse tema e, de repente, eu me imergi, me cerquei de gente muito competente, sempre fui muito de grupo, de montar times campeões, e a gente conseguiu, com tecnologia, economizar algumas centenas de milhões de reais. A gente conseguiu economizar aí 750 milhões de reais entre incremento de novas receitas e redução de despesas. E foi muito divertido porque a maioria foi via tecnologia. Depois eu volto para ser procurador-geral de Recife, logo também na sequência de Geraldo, no segundo mandato de Geraldo, e depois com o João eu viro secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é onde meu coração aquecia já estava há algum tempo aquecendo por essa pauta, e era uma pauta que eu sabia que poderia levar o Brasil de não ser um país do futuro só de promessa, mas sim um país de futuro de realidade, né? Porque se as Big Techs conseguem influenciar as pessoas, por que a gente não pode influenciar para elas serem promovidas? Então a gente começou uma jornada incrível aqui com o João
e criamos um time sensacional chamado de Transformers, é o apelido dele, porque era bem pequenininho, e a gente dizia, cada um tem que valer 30 aqui. Eu tinha acabado de ler quando eu comecei... E a tecnologia permite isso, né, Rafael? Permite isso, Patrícia. Eu tinha acabado de ler um artigo de Larry Page, que é o fundador do Google, que dizia o seguinte, um grande programador equivale a 30 normais. E na época eu só tinha 4 cargos. Eu e mais 3, incluindo eu. Né? Eu disse, cada um de nós é 30, então já somos 120. Somos os Transformers e, de repente, criou uma força magnética no time e foi vendo gente. Hoje, esse time que está aqui tocando maravilhosamente, brilhantemente a prefeitura, a transformação digital, já são mais de 300 pessoas. E vocês tiveram, assim, resultados exitosos, desenvolveram lá o Conecta Recife, né? O Gol Recife, Recife Vacina, né? Passaram por um momento aí muito desafiador, que foi a pandemia, né? E esse modelo que vocês desenvolveram, ele foi copiado nacionalmente, né? Exatamente. Conta um pouco aí desse período. Foi um período muito legal que, embora a gente tivesse o sonho de revolucionar a qualidade dos serviços públicos, eu diria que foi muito empírico, né? Que é uma dica para todo mundo. Às vezes você se planeja tanto e não consegue executar. Quantas consultorias foram contratadas por esses governos e não passou de um mero paper, de um PDF de 300, 200 páginas, ficou lá engavetado, ninguém conseguiu tirar ele do papel. Então a gente ousou a fazer um novo modelo que a gente chamou de fazejamento, que é a mistura do planejar rápido, né, e botar essa experiência rápida em campo de batalha. Se der certo, a gente continuava e ampliava ela. Se desse errado, a gente dava um jeito de corrigir, melhorava e fazia com que desse certo. E isso criou um ambiente tão interessante que todos os desafios foram possíveis de realizar, porque a gente tinha um time com muito coração. Todo mundo já sabia que a gente estava ali para mudar a realidade. Então, o time criou uma onda de engajamento poderosa e, de fato, a gente conseguiu ter um grande trabalho na pandemia, desafiando o status quo, que o serviço público é chato, é ruim. Não, tem que ser excelente. Então, ali, na pandemia, a gente provou, com o apoio da Secretaria de Saúde e nosso prefeito, que se a pessoa agendasse 10h05, tinha que estar com 10h05 a vacina no braço, né? E mostramos para São Paulo, para Brasília, que tinha fila quilométrica, que era possível, sim, tornar o serviço público excelente. Agora, como você conciliou o digital com o físico? Porque, como você fala, se marcou 10h05, tinha que ter a vacina no braço ali 10h05, né? Como foi esse outro lado de mobilizar essa organização física? Boa, muito boa pergunta, Patrícia. A gente usa uma analogia no fazejamento que eu digo que é 20% do tempo planejando e 80% fazendo, né? E eu faço um recorte. Desses 20, eu tenho que saber achar a pergunta certa para conseguir ter uma estratégia campeã, né? Desses 20%, 80% eu tenho que fazer perguntas. E uma das perguntas que a gente se fez foi... E foi a ocasião do destino isso. Eu passando no McDonald's, estava com fome, parei no McDonald's e fui lá naquela cabine, na outra o sanduíche estava pronto. Eu disse, caramba, esses caras conseguiram fazer uma logística incrível. Uma linha de produção ali. Né? Isso, incrível por trás. Como é que eles fazem isso? Aí a gente foi estudando e aplicamos esse mesmo conceito para a vacina. Então, a pergunta certa fez com que a arquitetura da logística da vacina a gente meio que emulasse o que o McDonald's fez lá, naquele do drive-thru. Então, a gente conseguiu aí realmente fazer essa entrega que foi muito interessante. E dessas inovações que foram desenvolvidas na sua época, qual mais te marcou? Além do Conecta, que eu diria que é o shopping center dos serviços públicos municipais, a que eu mais gostei foi do Gol Recife. Por quê? Porque o Gol Recife, o Brasil, a gente anda, desde que o PIB começou a ser monitorado pelo Banco Mundial, a gente cresceu muito pouco. A gente sai de quase $8 mil em 1990 para hoje $19 mil. A China sai de $900, ou seja, era quase 10 vezes mais pobre do que a gente, para um PIB per capita com 1,4 bilhões de pessoas, ou seja, o bolo dele tem que ser muito grande, porque é muita gente para comer esse bolo, para $24 mil passa o Brasil. Ele é 10 vezes mais pobre e agora já está mais rico, o chinês médio já é mais rico que o brasileiro, né? Que danado esses caras fizeram. Então, eu comecei a estudar as grandes sacadas como da Singapura e de Irlanda, que
a receita era simples, desenvolver as pessoas. Se você desenvolve as pessoas desenvolvidas, elas criam novos negócios promovem riqueza. Então, o Go Recife foi uma grande sacada dessa, porque ele realizou todos os nossos sonhos de secretarias ciladas, que são separadas por silos, né? Passam a ser agora integradas entre si por meio dos fluxos digitais, né? Então, não importa para o cidadão se ele vai numa sala de empreendedor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, se ele vai na agência de emprego, que é a Secretaria de Trabalho, ele precisa ter um endereçamento claro, digital, de onde ele fazer tudo de emprego e renda. E não perder tempo rodando. Não perder tempo rodando em ciclos e discutindo competências. Então, o Go Recife, o que é que a gente fez? A gente uniu toda a política de trabalho e renda da cidade, seja para empreendedor, seja para trabalhador, permitindo que as pessoas se cadastrem e permitindo que as empresas lancem oportunidades, sejam de empregos formais, sejam de os velhos bicos. E as pessoas recebem essas oportunidades no simples WhatsApp. E com um clique, elas podem se candidatar àquelas oportunidades. E elas podem, como por exemplo aconteceu no Go Recife MEI, que é uma parte do Go Recife, prestar um serviço público para o próprio poder público, que o pobre não acessava. E a gente conseguiu desafiar esse status quo e transformar numa realidade que já existia desde a Constituição de 1988. Mais de 30 anos que dizia que o pequeno empreendedor teria um tratamento diferenciado nas contratações públicas. Mas quando você ia para o número, Patrícia, de 6 mil empresas aptas a receberem avisos de notificação da licitação da prefeitura, só tinha sido um contratado como MEI. Isso era a realidade do Brasil toda. E a gente conseguiu multiplicar esse número e isso virou um programa nacional. Por isso que eu acho que o Go Recife foi, para mim, o que eu mais amei, assim, porque, de fato, eu vi o progresso acontecendo e tem dados científicos que comprovam ele. Quais dados científicos que comprovam ele? Embora Recife é mais ou menos, em Pernambuco, é mais ou menos 13% a 14% da população. Acho que é isso, é mais ou menos isso. 14%, né? Só que a gente gerou quase metade dos empregos do estado todo. Então, significa dizer que essa nossa ferramenta, essa nossa estratégia foi decisiva para Recife incrementar o número de oportunidades geradas no estado. Isso quem está dizendo é o CAGED. Então, foi muito massa, por isso que eu amo isso. E foi uma técnica de promoção de pessoas. E o que você está dizendo comprova que a tecnologia pode ajudar a reduzir a pobreza, né? Sem dúvidas. E outra coisa legal também, Patrícia, que você falou um negócio que reduzia a pobreza, né? Que a gente tentou ressignificar no serviço público, né? É muito comum as pessoas falarem que é uma chaga que o Brasil tem de redução de desigualdade, né? Eu tenho duas formas de reduzir desigualdade. Uma, eu pego o rico e boto para baixo e todo mundo fica liso, então reduz a desigualdade. Ou eu pego o pobre e boto para cima. Então, a gente ressignificou um bocado de termo no serviço público e agora a gente está falando em promover riqueza para o pequeno. Então, a gente aplicou isso na prática, por isso que o Go Recife, eu sou apaixonado por ele. E eu acho que a gente tem que dar essa tônica positiva. Vamos promover riqueza para o nosso povo. E você acha que o maior entrave para a digitalização, né, a inovação no setor público, estaria atrelada à falta de recurso ou falta de visão? Sendo bem sincera, falta de visão. O recurso não falta. Falta priorização. É muito comum, como a geração que nos governa é uma geração que não está por dentro desse mundo que eu chamo de internetosfera, né? É muito comum eles preferirem fazer uma estrada e 1 quilômetro de estrada, em média, é R$1 milhão. Eu pergunto, qual transforma mais? Uma plataforma como o Conecta, que o Gol está ali dentro, ou 1 quilômetro de estrada? Sem dúvida a plataforma, porque a plataforma é contínua, coloca as pessoas dentro dela, as oportunidades são geradas dentro dela e elas se desenvolvem. E gera riqueza para fazer a estrada. E gera riqueza para fazer a estrada. Afinal, o poder público é o quê? É sócio dos empreendedores. Uhum. Nós pagamos, enquanto empreendedores, um percentual da nossa receita que vai para o poder público. Se as pessoas estiverem nutridas, se as empresas estiverem nutridas e faturando mais, o poder público pode ter mais dinheiro e com mais dinheiro ele pode aplicar mais em obras físicas. Então, saber ter uma visão de longo prazo e não agoniada de querer, vou pegar esse dinheiro e fazer obra. Não. Primeiro, faz a obra nas pessoas
E as pessoas fazendo as suas obras individuais, elas vão gerar mais riqueza, e mais riqueza você pega uma fatia dessa e cuida da infraestrutura. Então, é uma visão que muda, que a transformação digital mudou até inclusive a minha mente, porque todo político que entra, um prefeito, por exemplo, ele quer descerrar a placa. Essa é a cultura. Quer descerrar a placa porque ele um dia vai voltar, eu fiz isso aqui, e talvez o digital seja imaterial. Só que o digital, usado de maneira estratégica, pode mudar vidas. Então, a placa que ele vai deixar é no coração das pessoas. Então, essa, para mim, é a mais poderosa que existe. É uma quebra de paradigmas, né? A gente vê isso, por exemplo, no saneamento. Saneamento sempre foi deixado de lado porque era uma obra que não tinha muita visibilidade, estava debaixo da terra e tal. E hoje o saneamento aí, né, depois do marco legal, virou uma grande oportunidade e muda a vida das pessoas, né? Sem dúvida. Mas você tem dado consultoria, levado essa questão da digitalização dos governos, né? Me conta um pouco do que você vem fazendo e como tem sido esse desafio, né? Porque, como você colocou aí, o político tradicional, ele não tem a percepção, né? Como é que você está fazendo para superar essa barreira e onde é que você já chegou? Isso, vamos lá, Patrícia, o que é que eu estou assim, apaixonado pelo trabalho que eu estou desempenhando, porque eu estou vendo que a gente está criando um futuro diferente, está sendo bem legal. E na nossa consultoria a gente adota 3 grandes pilares para convencer um gestor público que aquilo é importante para ele. Pilar 1, serviços digitais. A gente desenvolveu uma aplicação muito parecida com o que a gente aprendeu no Conecta, só que a gente fez do zero. Quando você faz do zero e agora surgiu a IA, a gente fez tudo por IA First e é uma aplicação sensacional. A gente faz uma aplicação para serviços digitais. 2, a gente, para quebrar as paredes de todas as secretarias, a gente pega os dados que estão todos espalhados dentro do governo e forma um dado mãe único. O que significa isso? Que eu consigo prestar serviços proativos para o cidadão, ou seja, sem ele precisar requerer, que eu não preciso mais encher o saco com milhões de formulários o cidadão, porque eu já tenho aquela informação lá dentro, só que eu tinha só numa secretaria, agora eu tenho em toda a gestão, né? E terceiro e mais importante, eu consigo induzi-lo a crescer. Porque imagina que você é uma pessoa jurídica e de Recife, e agora eu consigo pegar todas as licitações no Brasil toda e dizer, epa, tem essas oportunidades aqui para você disputar. Imagina que você, olha como pode ajudar as cidades. Você de uma cidade pequenininha, participa de uma licitação em São Paulo, ganha essa licitação em São Paulo, e onde vem a nota fiscal? Para a cidade onde você der origem, se você for de simples. Sim. Aumenta a receita da cidade. Sim. Então, o poder público precisa ter a visão de ajudar as pessoas físicas e jurídicas. E o último pilar, né? Primeiro, serviços digitais. Segundo, dado cadastro único local. E o último pilar é comunicação estratégica, né? É chegar certo, no momento que o cidadão precisa, né? E a junção desses 3 pilares, no meio deles, está o que a gente chama de governo de precisão, que foi uma tese que a gente criou, Patrícia, para que o Brasil saia dessa maratona muito lenta que ele está percorrendo e faça que nem a China, suba o foguete, né? Sim. Por quê? Porque a gente é pobre, nós temos pouco dinheiro para dividir para a nossa população, e o governo tem que fazer exatamente como a agricultura de precisão fez. Como é que a agricultura de precisão fez, por exemplo, lá em Petrolina, Israel, né? Tem um terreno árido, não tem água. Petrolina puxar do Rio São Francisco e faz o que? A agricultura de gotejamento. Cai lá a aguinha até onde a raiz absorve. Não pode se dar o luxo de sair borrifando água. Desperdiçando, né, Rafael? A munição é curta. Então, seja um sniper. Então, o governo de precisão eu tenho pouco recurso e eu tenho que usar de maneira estratégica naquilo que pode render frutos para que volte mais, criando um efeito de retroalimentação e que eu possa entregar mais. Então, de vez de eu pensar só no físico, numa obra, eu vou pensar primeiro fazer a obra nas pessoas, essas pessoas progredindo, aumenta o bolo, e o bolo aumentado eu faço obra, né? Então, é inverter um pouco a ordem tradicional das coisas. E tem sido mais fácil levar essas inovações para as prefeituras pequenas, para os governos do estado? Como é que está o mercado? Hoje a gente está em prefeituras médias, né? Estamos em Pojuca, aqui em Pernambuco, Luiz Eduardo Magalhães, e na Bahia, cidade pujante, e Timon, no Maranhão, né? Estou vendo que o perfil aparentemente mais fácil de entrar é nesse, e estamos entrando em algumas cidades maiores também, né? Mas não é fácil convencê-los. Mas quando eles vêm aquilo, porque
aí sendo bem pragmático, tem um dividendo político que gera nas pessoas, que é o voto depois. Sim. A maioria dos prefeitos não enxergam isso. Depois, quando ele vê, epa, os olhos brilham, né? Os olhos brilham. Então, se a gente puder... Eu estou muito apaixonado porque a gente está... o que a gente está fazendo, transformação digital, é só uma desculpa para melhorar a vida das pessoas. Simples assim. E no final, você consegue medir os avanços de uma forma muito mais concreta, né? Isso. Como é que... Fala um pouco sobre essa mudança de parâmetro na medição dos resultados de um governo, quando você usa a tecnologia. Excelente pergunta, Patrícia. Eu até escrevi um artigo sobre isso, que a maioria dos políticos, eles estão medindo os quilômetros de estrada, as obras que eles fizeram em UPAs, as obras que eles fizeram em escolas. Só que estão medindo procedimentos. Não estão medindo o essencial. Qual é o essencial? O IDEB, que anota a capacidade cognitiva dos meninos, melhorou ou não melhorou? A mortalidade infantil e a expectativa de vida das pessoas, melhorou ou não melhorou? O índice de qualidade sentida da vida urbana, melhorou ou não melhorou? Então, eu propus apenas 8 índices para você monitorar. Porque o resto passou a ser desculpa para dizer, estou trabalhando. Mas se você está cavando eficientemente no buraco errado, é o mesmo que não cavar. Então, cabe no buraco certo para que a gente possa desenvolver e promover riqueza para as pessoas. Promover saúde para as pessoas, promover inteligência para as pessoas. Então, uma das coisas que a gente entrega é um censo em tempo real voltado para apenas 8 indicadores. Não precisa ter mais 500 indicadores. Simplifica. A gente usou uma analogia de Steve Jobs, né? Se você não consegue explicar de maneira simples qualquer coisa, o seu produto é fraco. Então, a sofisticação está na simplicidade, né? Então, tira esse arsenal de indicadores que tu tem, se transforma só em 8 e bota a tua força de trabalho comprometida para entregar esse resultado. E isso muda, liga uma chavinha nova nas pessoas, porque não é o que eu produzi de documento, é o que eu melhorei na ponta a qualidade de vida das pessoas. E sem falar que é mais fácil para o gestor acompanhar a evolução, né? Porque ele deve ter ali um dashboard onde ele está vendo ali 8 indicadores e saber se aquilo está andando. Quais são os 8? Vamos lá. Vamos aqui, se eu lembro de cabeça. IDEB, né? O NPS dos serviços digitais, que é o Net Promoter Score, que é se as pessoas estão gostando ou não daqueles serviços digitais, né? A diminuição do índice de mortalidade infantil e de aumento de expectativa de vida, né? O índice de qualidade urbana percebida, né? Deixa eu me lembrar mais. Que aí, nesse caso aí, o que? Mobilidade, qualidade das calçadas, basicamente limpeza. É o seguinte, como é que a gente mede isso? É um WhatsApp regionalizado. Como você sente a qualidade de vida no seu bairro? Está boa ou está ruim? Então, com um botão, eu já sei qual é o índice de qualidade de vida percebida para a pessoa. Isso aí promove uma inclusão enorme. Exatamente, essa é a ideia. Porque o que tem de bairro esquecido aí pelos gestores não é brincadeira, né? Isso, é ser simples. Uma fiscal, que é de autonomia fiscal, ou seja, eu vivo dos repasses, eu vivo do exterior, eu consigo, se tiver uma crise no exterior, me Sim. Né? De autonomia fiscal. O índice de participação popular, né? Porque se as pessoas não estão participando, tem alguma coisa errada, né? E falta o último índice, né? Que é o índice de felicidade, que a gente tá pegando de Butão lá, que Butão é um país que saiu um pouco do PIB, né? Do conceito de PIB para criar esse índice de felicidade. E quando tem pessoas felizes, né? Geralmente são pessoas com dinheiro também, né? Tem o dinheiro não traz felicidade, mas o dinheiro ajuda na felicidade, né? Ajuda você a conquistá-la, E também dinheiro sem felicidade não adianta. Não adianta eu ficar enrodando esse ciclo. Sei lá, eu tô numa grande metrópole, só faço trabalhar, não me divirto, mas tô cheio de dinheiro. Vai fazer o quê com esse dinheiro, irmão? Então, a felicidade é muito importante. É muito importante. É verdade. Rafael, agora sim, só para entender uma coisa, né? Quando você começa a intervir com tecnologia, você acaba mexendo em feudos, né? Feudos aqui é relação de servidor com fornecedor, tal. Como é que quebra isso aí? Quando você tem, Patrícia, um propósito maior, eu gosto muito da frase de Churchill, né?
melhor virtude do homem é a coragem, que ela desperta todas as outras. Tem que ter coragem. Você vai ter o órgão de controle, às vezes, ele enchendo o saco. Você trabalhando que nem um condenado, com máxima honestidade, mudando a vida das pessoas. Vai chegar um ofício seu suspeitando de um processo que você fez. E você vai ter que se defender. Faz parte do jogo. Às vezes, um plano que você fez deu errado. Né? Deu errado. Você não obteve o resultado percebido. E pode vir um Tribunal de Contas e tentar botar uma coisa no seu CPF, uma responsabilização no seu CPF. Né? Mas você tem que se defender. Você tem que mostrar que não houve dolo nem culpa. Isso está na lei já. Então, a maioria dos gestores públicos tem medo, né, dos órgãos de controle e criou-se uma tese chamada apagão das canetas. Então, o corrupto está fugindo de assinar qualquer coisa. Ele não fazer nada não tem consequência nenhuma. Então, a maioria fica se escondendo às vezes, ou botando outras pessoas, interpõe outras pessoas para assinar, ou não fazem literalmente nada porque não vão ter consequência. Só o fazer, infelizmente, que gera responsabilidade. Mas quem quer mudar a realidade tem que assumir alguns ônus de ter que responder. Eu já respondi a 4 processos, Tribunal de Contas, todos eu ganhei, mas eu respondi, né? Mas que se quiser mudar, com a minha intenção de tornar o mundo um lugar melhor, estou disposto a enfrentar. E o primeiro processo não inibiu você de enfrentar mais 3, Deu né? dor de cabeça. Você poderia ter não vou fazer isso mais não, me deu muita dor de cabeça, não quero mais, né? Dá um desestimo, porra, trabalhar tanto e agora vem esse negócio. Mas os órgãos estão aí para isso também, né? A gente não tem como, tem que ter empatia também com o outro lado, né? O que é que eles vão fazer, né? Tem algumas normas, às vezes normas, desculpa a expressão, burras. Eita, não tem que publicar no dia 5º, dia útil do mês subsequente. Eita, publicou no 6º. Vai punir o gestor por conta disso? Quando tu faz isso, cria uma cortina de fumaça para o corrupto, infelizmente, roubar. Auditar o meio, o procedimento, ou o risco do procedimento, para voltar para o artigo. Auditar o procedimento é mais fácil, é objetivo, né? Mas ajuda na mudança daqueles índices que eu falei. Então, por que não auditar? Se o município está diminuindo a mortalidade infantil, se está aumentando né? A renda média da população, o faturamento das empresas, né? Então, antes de ir para o meio, era para estar focando no fim, né? E só que quando você opta por ficar só no meio, beneficia quem está ocultando o objetivo de chegar ao fim ou errando quem está chegando ao fim. Então, faz parte do gestor público assumir esse ônus, graças a Deus. Quando chegou no meus julgamentos, todos foram arquivados, né? Mas faz parte. Tem que saber que com o bônus de você poder ter o poder de transformar um bocado de vidas, ter um ônus de, às vezes, ter que prestar contas e submeter-se ao escrutínio público se sua atitude foi correta ou errada. Graças a Deus, a gente teve todas as atitudes corretas. Rafael, para a gente fechar aqui esse bate-papo muito legal, depois a gente pode marcar um outro para aprofundar mais essa conversa. Eu queria que você falasse um pouco sobre inteligência artificial na gestão pública. Como é que você está vendo o uso dessa tecnologia e como ela pode ajudar aí todos esses processos de transformação? Eita, essa tecnologia é muito massa, assim, ela é um grande tsunami, né? Que está vindo muito rápido em cima das nossas cabeças e todo mundo tem que se adaptar a ela. Enquanto poder público, além de o trivial é você usar para prestar melhor serviço público. Isso é trivial, eu diria que isso é obrigatório, né? Mas o que tem que se fazer agora, para ontem, é o poder público estimular as pessoas a serem capacitadas nessa nova tecnologia. Porque eu diria que não é uma revolução industrial. Ela é uma revolução que eu nem sequer sei nominar porque ela conseguiu emular a nossa capacidade cognitiva, né? Se ela conseguiu imitar e emular a nossa capacidade cognitiva, e ela consegue executar o passo a passo que nós determinávamos, o que só era restrito a programadores que sabiam falar com a linguagem de máquina, as máquinas agora entendem na nossa língua, né? E eu pergunto, saímos de uma revolução industrial, quem dominou a revolução industrial? Os alemãos. Por que os alemães dominaram? Porque eles eram conformes. Então, eu tinha um cara lá na fábrica que apertava o parafuso
eu tinha outro que soldava e faziam com perfeição extrema. Por isso que BMW, Volkswagen, Mercedes, são todas na Alemanha, né? E geram muito riqueza para aquele país. Só que agora, quem tem criatividade consegue imaginar o não imaginável. E quem é melhor do que isso? O brasileiro. E eu posso botar IA para fazer o conforme e dar asas à minha imaginação. Se eu sou um cara na favela que vivo fazendo gambiarra para poder ter água na minha casa, de ter eletricidade na minha casa, de fazer uma hortinha no meio da rua para ter o que comer, imagina esse cara agora podendo usar IA, essa pessoa. Olha o que ela pode construir. Ela pode falar com qualquer idioma. Então, minha agonia, né, em ansiedade poder público precisa estimular e capacitar, o que chamam nos americanos de reskilling, as pessoas a usarem isso, porque é a era do brasileiro. Só que eu faço analogia à Caverna do Dragão, que tinha aquele portalzinho, quando os meninos estavam prestes a chegar no portalzinho, o portalzinho fechava, né? Ele é o portal mais efêmero que está na nossa frente. Então, o tempo está urgindo, e se a gente não se jogar agora, né, a gente talvez nunca seja o país que a gente tanto sonha que seja o país do futuro. Fique numa utopia. Agora a gente pode trazer esse país do futuro agora para o presente, mas para isso tem que agir. Rafael Figueiredo, muito prazer receber você aqui. É uma ótima entrevista que você nos concedeu. Eu sei com a sua mente brilhante, sua visão de futuro, né? Sempre muito atento. Muito obrigada, viu? Sucesso para você e nos manter informado aí dos próximos passos dessa revolução digital aí no poder público e na vida das pessoas como um todo. Eu que agradeço, Patrícia, sempre uma honra falar contigo, com todos do movimento econômico. Foi muito massa o nosso bate-papo. Obrigado. Viu? Muito bom, muito bom. Um beijo. Obrigada também. Valeu. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Mais uma vez, eu repito, assina o nosso canal para receber as notificações dos próximos episódios e até a próxima.